Você sabe como se dá a fase da proposta na formação dos contratos? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e a alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já convido você a se inscrever no meu canal e lembre-se, ative o sininho, porque toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a fase da proposta na formação dos contratos. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma coletânea de vídeos onde nós tratamos sobre a teoria geral dos contratos. A fase da proposta, também chamada de policitação, é a fase que dá início à formação do contrato. Nessa fase, nós temos a figura do proponente ou policitante, que é aquele que apresenta uma proposta, enquanto nós temos do outro lado a figura do oblato ou aceitante, que é aquele que, diante da proposta apresentada, ele concorda com ela. A partir do momento em que há aceitação dessa proposta, surge já um vínculo jurídico entre o proponente e o aceitante. Esse vínculo jurídico impulsiona as partes à celebração futura do contrato. Mas a partir do momento que há aceitação da proposta, já surge aí uma obrigação de celebrar o contrato e, caso não seja celebrado, a possibilidade de reparação de danos. É importante observar que a proposta ela acaba vinculando as partes a partir do momento que a aceita. Isso está previsto no artigo 427 do Código Civil, que veremos em breve. É importante, nesse primeiro momento, nós entendermos a denominação de cada uma das partes nessa fase da proposta. Chama-se proponente, solicitante ou policitante aquele indivíduo que faz a proposta. Por outro lado, chama-se de policitado, oblato ou solicitado aquele que recebe a proposta. A partir do momento em que aquele que recebe a proposta a aceita, ele muda de denominação, ele passa a ser chamado aceitante. Uma questão curiosa é que esse indivíduo que recebe a proposta, o policitado, ele pode refazer outra proposta, ele pode alterar aquela proposta e enviá-la. A partir desse momento, ele passa a ser policitante, porque agora é uma nova proposta que está sendo apresentada para o antigo proponente. E se aceita pelo antigo proponente, ele será o aceitante. E essa segunda proposta vinculará as duas partes. Para entender mais sobre essa vinculação da proposta e sua aceitação, vamos analisar o artigo 427 do Código Civil. Artigo 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Por esse dispositivo, nós percebemos que a regra é que a proposta vincula o proponente, mas o próprio dispositivo contempla exceções à regra. Esse princípio da vinculação do proponente, ele não vai ser observado quando o próprio proponente ressalvar a não vinculação da proposta. Ele vai ter que deixar isso expresso na proposta que ele está fazendo. Outra hipótese é quando for da circunstância do negócio jurídico a não vinculação da proposta, quando for normal, naquele tipo de negócio, que a proposta não vinculará. Ou ainda as circunstâncias específicas do caso levarem a essa não vinculação. Sobre essa questão da proposta e da vinculação, é necessário ainda nós analisarmos o artigo 428 do Código Civil. Vamos a ele. Artigo 428. Deixa de ser obrigatória a proposta, inciso 1º, se feita sem prazo à pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone
ou por meio de comunicação semelhante. Inciso 2º, se feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Inciso 3º, se feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Inciso 4º, se antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. O primeiro aspecto é entender a diferença entre presente e ausente. Entende-se que estão presentes quando as pessoas estão em contato direto umas com as outras no momento da proposta. Por exemplo, quando é feita por telefone, ou ainda considerando as modernas tecnologias, quando a proposta for feita através de uma videoconferência ou através do uso de chat. Por outro lado, ausente se tem como a pessoa que não está diretamente em negociação, em conversa com a outra no momento da proposta. Seria aquela proposta que é feita, por exemplo, por carta, por telegrama, ou hoje nos meios tecnológicos mais modernos, quando é feita através de e-mail. O primeiro aspecto que o dispositivo traz, então, é no caso das propostas entre pessoas presentes. Se for realizada a proposta entre presentes sem prazo, ela deve ser aceita imediatamente, sob pena dessa proposta perder sua validade. Ou, se houver prazo na proposta, ela deve ser aceita dentro do prazo. Naquele período do prazo da proposta, ela vincula o proponente. Expirado o prazo não havendo o aceite, essa proposta perde sua validade. Quando a proposta ela é feita entre ausentes, ou seja, pessoas que não estão em contato direto, o que vai acontecer é que, se a proposta for sem prazo, ela deve ter o aceite dentro de um prazo razoável, que se tem como razoável nesse tipo de negociação. Já quando a proposta é feita com prazo, é necessário que a resposta do aceitante seja enviada dentro do prazo estipulado. Do contrário, expirado o prazo, não vai mais vincular o proponente. Outra situação que não vinculará o proponente é se, dentro do prazo da proposta, o proponente enviar a retratação, ou seja, ele retirar aquela proposta. Se isso acontecer ainda dentro do prazo da proposta e antes do aceite da outra parte, isso vai fazer com que essa proposta perca a validade. Mas como funcionam as propostas que são endereçadas ao público em geral? O nosso Código Civil estabelece isso no artigo 429. Vamos conhecê-lo. Artigo 429. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. A oferta ao público consiste numa proposta feita a uma coletividade, a um conjunto indeterminado de indivíduos. Essa proposta, ela vincula o proponente, salvo se ele ressalvar o prazo ou as condições da proposta. E ainda é possível ao proponente retirar e invalidar essa proposta, desde que ele o faça pelo mesmo modo de divulgação com o qual levou a conhecimento da coletividade a proposta. Esse, então, é o conteúdo que tínhamos para essa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu terei um imenso prazer em responder. E se você tem alguma sugestão de assunto para trabalharmos em nossas pílulas jurídicas, traga aqui para nós nos comentários, que nós vamos preparar o assunto para conversarmos e termos uma pílula jurídica sobre ele. Peço ainda que curta, comente e compartilhe. Ajude que o conhecimento jurídico chegue para mais pessoas. E eu ainda te peço para você curtir esse vídeo para aumentar o seu alcance. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.